Olá, pessoal do Face, do Instagram. Vamos de boa música enquanto o pessoal vai entrando. Hoje música em clima de relacionamentos. Sejam muitos bem-vindos. Sejam bem-vindos todos. Celane, me fala se você está me ouvindo. Está ouvindo essa música? Que isso? Seja bem-vindo todo mundo. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai ouvindo essa música linda. E eu vou tirar uma frase para guiar a nossa jornada hoje. Vamos ver o que sai. Então vamos lá. A frase que saiu para nossa jornada hoje, para nosso tema hoje: nós estamos liberados do mal quando podemos serenamente deixá-lo ir. Interessante, né? Hoje a nossa jornada, a gente vai falar de relacionamento afetivo, né? Já é a nossa quinto encontro, quinto domingo que a gente está aqui fazendo algumas reflexões, algumas discussões sobre esses vários temas que são fundamentais para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso desenvolvimento. E hoje a gente vai falar de relacionamento afetivo sexual, que é algo que todo mundo busca, consciente ou inconscientemente. Nós estamos sempre buscando, né? Porque tem toda uma questão biológica, tem várias questões aí por trás dessa temática. E é a temática que a gente mais recebe procura dentro de consultório, de clientes, né, buscando soluções, constelações, formas de resolver isso, porque é algo que nos toca muito, que nos move muito. E eu queria começar falando, né, que o que vai nortear do ponto de vista dos céus, né, que é essa jornada integrando terra e céu. Então, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mais universal, esse tema de hoje ele é baseado em duas leis, das leis universais, que é a lei da polaridade e a lei dos gêneros. Aqui na Terra, tudo é dividido em dois polos, né? E não polos, quando a gente fala positivo e negativo, essas polaridades, a gente não está dizendo que esse negativo seja algo ruim, é igual a questão da eletricidade, é algo necessário, são algo complementares, tá? Então, estamos sobre essas leis, sobre as leis dos gêneros, e não tem como fugir disso. E nós temos essas energias dentro de nós, né? Essas polaridades dentro de nós. Eu, mesmo sendo mulher, tenho dentro de mim a força masculina e os homens têm dentro deles a força feminina. E a gente precisa aprender a integrar essas polaridades dentro de nós e a lidar com essas polaridades em nós. E muitas vezes a gente distorce, eleva muito uma energia para suprir a outra, e o relacionamento afetivo, ele é justamente, a gente tem tanta necessidade dele, porque para equilibrar essas polaridades dentro de nós. Isso é algo biológico, fisiológico, é do universo, nosso planeta é constituído dessa forma, então é a lei que nos rege, então a gente está sempre nessa busca desse equilíbrio das nossas polaridades. E nós mulheres, temos uma energia mais yin, geralmente predominante, pelo menos na teoria, né, que tem muitas mulheres hoje que estão elevando muito o seu potencial yang, né, a sua força masculina. Então, teoricamente, a gente busca no parceiro a energia complementar que nos falta. E isso, gente, independente de ser casais héteros ou homoafetivos,
A gente sempre está nessa busca. Nos casais homoafetivos isso também acontece da mesma forma. Sempre tem um que tem uma energia mais predominante yin, o outro geralmente vai ter a predominante yang. A gente sempre vai buscar no outro parceiro, independente do sexo, essa energia que nos falta para poder nos completar, para poder nos equilibrar. Então é uma busca natural. E eu queria, nesse sentido, tem questões históricas, muito culturais, muito polêmicas em volta disso, dessa temática. Eu queria compartilhar um trechinho desse livro aqui, que é Cheia de Vida, da Sagiva Hurtado, que ele fala muito das questões energéticas, de questões culturais, sobre sexualidade, e eu queria trazer para a gente iniciar a nossa reflexão hoje. Nos tempos antigos, 5.000 anos antes de Cristo, não havia dominação masculina ou feminina, tampouco subordinação. Homem e mulher sabiam que eram filhos do grande ventre universal, do grande Pai universal. A mulher era reverenciada por sua capacidade de gerar vida e o homem pela capacidade de entregar a vida. O homem entrega o espermatozoide e a mulher dá continuidade a essa vida, gera essa vida. Sem a semente dele, o grande ventre universal não teria tido como gerar vida, a natureza, as raças e assim por diante. Foi a fusão dessa energia masculina-feminina, yin e yang, que semeou a vida para ser gestada naquele grande ventre energético universal. Com a chegada do cristianismo, o sexo foi banido do seu lugar sagrado, virou pecado, tanto como as mulheres, que perderam seu lugar de salvadoras e perpetuadoras da vida e aceitaram o lugar de mães do pecado original. Condenados o sexo e o corpo, foram abolidas as suas características sagradas, entre elas a nudez e a fertilidade. Com a chegada das religiões monoteístas, chegou a dualidade, a separação e o patriarcado. Em todas as religiões monoteístas, Deus é homem, o criador da mulher, e não parte complementar da existência. Outorgaram-lhe um lugar superior, responsável pelo rompimento da harmonia universal, do vínculo que havia entre homem e mulher, e, consequentemente, da sexualidade sagrada, qual fluíam o amor e a criação. Então, esse livro é um livro bem polêmico, assim, mas que traz muito essa reflexão de como nós precisamos retornar, não para esse matriarcado, ou para esse feminismo que tem se falado tanto, que também é uma polaridade, né? Nós, com o advento das religiões, essas questões patriarcais, nós tivemos essa predominância da energia yang e a supressão da energia yin da mulher, que resultou em todas essas distorções que a gente tem hoje. E nós estamos vendo um movimento do feminismo que faz justamente o oposto, eleva com todas as forças e repele o masculino, fazendo exatamente o mesmo que foi feito com as mulheres lá atrás. Isso é necessário, isso é da dinâmica da vida, é um movimento de equilíbrio. Como esteve distorcido, agora muitas estão tentando equilibrar. Porém, a gente vai começando a ir mais profundo nessas questões de se curar do feminino, do masculino, dessas distorções que estão ocorrendo, e a gente vai ver que, na verdade, a gente precisa, depois desse período, retornar a um equilíbrio de integração dessas duas forças, porque nós só vamos conseguir realmente mais tranquilidade, mais equilíbrio quando a gente equilibra essas duas forças, quando a gente entende que essas duas forças são complementares e que elas têm que estar juntas, caminhando juntas. Vou até compartilhar um pouco da minha história, né? Quando lá atrás, 9 anos atrás, eu adoeci fortemente, eu tive um câncer no útero e é justamente o que o meu corpo estava gritando para mim. Esse feminino está muito adoecido, está totalmente adoecido, precisa ser curado, né? E aquilo que a gente não ouve, não presta atenção dos nossos comportamentos, das nossas dinâmicas, das questões que a gente traz da nossa ancestralidade, que a gente pega pra gente, né? Que as constelações familiares trabalham muito. Isso, se a gente for deixando, isso vai se manifestar de forma gritante no nosso corpo. E foi o que aconteceu comigo.
E aí foi onde eu comecei a olhar para essas questões todas. E eu tive o meu momento também de buscar curar esse feminino e achar que esse feminino era superior que o masculino, que precisava, né, desse grito aí de liberdade. E não é que não condeno esses movimentos, de jeito algum são necessários. E, de novo, eu reforço, eu estou trazendo aqui reflexões e estou dando alguns exemplos aqui para a gente pensar, para a gente refletir e achar o nosso caminho, que faz mais sentido para cada um tem a sua verdade. Eu estou trazendo reflexões. E hoje, para mim, o que é muito verdade é que a gente precisa curar, tanto em nós mulheres quanto nos homens, o nosso masculino e o feminino, as duas energias que existem em nós, né? E para eu ir buscar um relacionamento afetivo saudável, eu tenho que estar aberto a essa integração complementar do masculino e feminino no outro. Senão, muita gente chega para a terapia com questões de brigas dentro do relacionamento. É muito comum os desafios, né? Os duelos dentro do relacionamento. E aí eu vejo que as pessoas estão se relacionando, mas na verdade estão dentro de um ringue, né? Elas estão brigando. E aí como que é incoerente, até mentalmente pensando, racionalmente pensando, que um relacionamento que é seu, que é algo que é para contribuir para a sua vida, você mesmo coloca uma energia de guerra dentro disso, né? E é o que eu tenho visto muitas vezes acontecer. As pessoas procuram e elas mesmas trazem essa energia de briga e de guerra para dentro do relacionamento que é dela. Um relacionamento que, por teoria, né, a gente busca um relacionamento para quê? Para ficar melhor. A gente não busca um relacionamento para ficar pior. A gente busca alguém para complementar a nossa vida, para poder nos auxiliar no nosso processo de crescimento, né? Então, aí eu chego pessoas para atender e sempre esses desafios, e desafios que eu vivi muito tempo. Porque quando eu vi que eu tinha um feminino muito submisso, que eu tinha um feminino muito desequilibrado, eu quis partir para cima, né? Eu quis partir para a guerra, para defender e honrar essa minha ancestralidade e esse meu feminino tão ferido que existia dentro de mim. E eu vi que não é o caminho, não é o caminho que vai me fazer feliz, não é o caminho que vai me fazer bem. Então hoje eu trago como reflexão para a gente buscar olhar essas forças de uma forma pacífica, entendendo essa complementariedade entre esses polos, feminino e masculino, essa energia yin e yang. Isso não quer dizer, por exemplo, nos tempos atuais, é muito comum que nós, mulheres, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta de casa, né? Eu tenho filha, eu moro só com ela, então eu tenho que dar conta de muitas coisas. Então, muitas vezes eu preciso acessar com muita força essa minha energia yang para produzir, para poder dar conta de todas as demandas que eu tenho na vida. Porém, eu tenho que saber equilibrar que quando eu entrar num relacionamento, quando eu estou num relacionamento, eu não posso ir com essa energia yang minha lá em cima. Igual eu uso ela às vezes no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa. Eu preciso ser yin, eu preciso estar na minha energia predominante, que é yin, que é do feminino, para que eu consiga receber o masculino e estar disponível. Porque o que eu mais vejo em constelações e atendimentos terapêuticos nessa questão é pessoas indisponíveis. A gente acha que nós estamos disponíveis para esse relacionamento, a gente acha que nós estamos disponíveis para uma relação afetiva, porém nós não estamos. Porém nós estamos vinculados a muitas questões da nossa família, a muitas questões internas nossas e não conseguimos ficar realmente de fato à vontade para esses relacionamentos, né, de um ponto de vista mais interno. E aí eu quero trazer, para a gente entender melhor esse fluxo dos relacionamentos, eu quero trazer alguns pontos da constelação familiar, que são importantíssimos para a gente entender. Primeiro, entendido aí, colocado essa reflexão sobre as energias yin e yang, eu quero também trazer uma reflexão sobre algo que é o diferencial dos relacionamentos, né? Namoros, casamentos, o que diferencia
Qual é o que tem nesses relacionamentos que diferencia da amizade ou de qualquer outro tipo de relação? Sexualidade, né? Não existe relacionamento afetivo, namoro, casamento, sem a questão da sexualidade. E aí a gente já entra num grande desafio, porque para muitas pessoas ainda hoje se entregar verdadeiramente para a sexualidade é algo complicado, né? Eu falo que a humanidade não sabe fazer sexo. A grande massa da humanidade não sabe fazer sexo, né? Então a gente tem que estar presente para isso, entender a importância disso. E principalmente as mulheres têm muita dificuldade de se entregar à sexualidade, de receber isso de uma forma positiva dentro do relacionamento. Então é preciso muito despertar, e esse tema é um tema amplo que daria aí uma live gigantesca, né? Mas o que eu quero trazer aqui é a importância do sexo no relacionamento. Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele fala que inclusive o sexo é mais importante que o amor, né? O sexo ele vincula muito mais do que o amor. Tanto é que através do ato sexual que se gera a vida, né? Independente de haver amor ou não no ato sexual, ele pode gerar uma vida. Independente se foi uma noite só, você pode gerar um filho ali, tamanha força desse ato, tamanha importância desse ato e dos vínculos que se estabelecem nesse ato. Theta Healing também fala muito desse vínculo que a gente estabelece no ato sexual e como isso pode ser adoecedor se você não começar a ter consciência disso, desses vínculos, da importância do sexo. Então o Bert Hellinger falava muito disso, né? O porquê que ele tem esse peso, porque ele está muito ligado a essa questão de vida e morte, né? No ato sexual também a gente meio que morre para si mesmo, né? E se rende ao outro, né? A gente se rende à unidade que fazemos com o outro. Então é algo muito forte, muito poderoso e é o que diferencia os outros tipos de relacionamento, né? A gente não tem relacionamentos no sexo nos outros tipos de relacionamento. E é isso que, quando a gente começa a trabalhar mais a fundo as inversões de ordem dentro dos relacionamentos, né, muitos já viram falando e explicando, né, que muitas mulheres têm tendência a ir para o papel de mãe dentro de um relacionamento, e aí esse relacionamento vai acabando fracassando. Por quê? Porque mãe não faz amor com o filho, não faz sexo com o filho, não transa com o filho. Então, se a mulher assume essa postura muito maternal dentro de um relacionamento, acaba a sexualidade, né? E a mesma coisa, se o homem também assumir um papel muito paternal dentro do relacionamento, e aí acaba o relacionamento, porque sem o sexo não existe relacionamento afetivo sexual, né? E isso é polêmico, isso é complexo, porque infelizmente nós temos ainda muito arraigados, muitos paradoxos religiosos em nós, e que dificultam muito, né, a nossa entrega a essa relação dessa forma. É outro ponto importantíssimo para a gente refletir, se quisermos bons relacionamentos. Temos que buscar nos curar em nós os bloqueios, os paradigmas, as travas que nos impedem de viver uma sexualidade saudável, né? Sem uma sexualidade saudável, dificilmente a gente vai conseguir ter um relacionamento que seja bacana. E a sexualidade não está relacionada ao outro, está relacionada a nós. E a sexualidade não está relacionada só ao sexo, né? É um tema bem complexo que a gente precisa olhar e se cuidar. A gente precisa muito cuidar desse ponto, quebrar os paradigmas, estar muito aberto para olhar para isso com outros olhos, sabe? Sem esse tabu de pecado, sem esse tabu de que é errado, sem esse tabu de inúmeros que existem aí, tá? É um primeiro ponto aí chave, né? Aliás, o segundo, né? Nós falamos da energia, falamos da sexualidade, e agora nós vamos falar
de algo também que são as ordens do amor no relacionamento. Para quem não conhece, não acompanha a jornada aí, não me acompanha, ou não acompanha as constelações familiares, o Bert Hellinger trouxe para nós 3 ordens, 3 leis, né? Entre aspas, ele não gostava muito de chamar de lei, mas ele chamava de ordens do amor, que são fundamentais para a gente viver qualquer relacionamento. E eu vou trazer hoje ela sobre a perspectiva dessa relação afetiva sexual, né? Então, a primeira, só recapitulando para quem não conhece essas 3 ordens, a primeira é a ordem, realmente, ordem, hierarquia. Quem chega primeiro tem precedência. E aí, algo que as pessoas fazem muita confusão nessa questão é precedência e prioridade. Então, quem chega primeiro na nossa vida tem precedência, tem que ser dado um lugar para ele. Nos relacionamentos nossos afetivos, o nosso primeiro relacionamento, né? Primeira pessoa que a gente teve um vínculo sexual, né? A primeira transa, ela tem um lugar especial na nossa vida e vai ter para sempre, né? Faz parte da nossa história. Depois, aquelas pessoas que nós tivemos filhos, quem os tem, ela também tem um lugar especial e a gente tem que pôr isso em ordem. Quem chegou primeiro tem precedência. Então, quem já teve 2 casamentos, por exemplo, a primeira mulher, não existe ex na constelação, existe primeira, segunda, terceira, né? Então, é ordem. Então, a primeira mulher, a segunda mulher, e aí a gente tem que respeitar essa hierarquia, tanto a gente em relação aos nossos companheiros passados, quanto companheiros dos nossos parceiros. A gente tem que dar lugar, né? O Bert Hellinger fala, a constelação traz para nós que a gente só chega na vida de uma outra pessoa porque essas passaram, porque essas não puderam ficar de alguma forma por algum momento, e essa pessoa então fica livre para que a gente chegue e entre em contato, né? E a gente tem uma experiência com essa pessoa. Então a gente precisa dar no nosso coração um bom lugar para todas as pessoas que passaram. E como eu estava falando do vínculo da sexualidade, né? Ele fala que a importância de quando a gente encerra um ciclo com alguém, quando a gente termina um relacionamento, principalmente um relacionamento afetivo e sexual, por conta desse vínculo da sexualidade, a gente tem que aprender a desfazer esse vínculo de uma forma construtiva, de uma forma positiva dentro de nós. Às vezes não é possível, porque um relacionamento é sempre 50%, né? 50% meu, 50% do outro. Então, às vezes, por parte do outro, eu não consigo ter uma relação posterior, um término de uma forma harmoniosa, mas dentro de mim eu tenho que encerrar esse ciclo energeticamente, né? De uma forma positiva, para que eu possa ficar disponível para outro relacionamento. E assim, os vínculos primeiros, eles são muito fortes, né? Então, assim, pode até haver amor maior, a gente encontrar uma pessoa que a gente ame mais, mas principalmente esse primeiro, a primeira relação sexual, né? O primeiro filho, a pessoa que a gente teve o primeiro filho, são relações muito fortes, são vínculos muito fortes. Tá? Não significa que você não vai amar de novo, que você não vai encontrar alguém que você ame mais, não é isso, né? Mas aquele vínculo, ele existiu e ele é forte, ele tem lugar na vida da gente. Se a gente não entende isso, a gente não fica disponível, né? E a disponibilidade, como eu disse, é algo fundamental para que os relacionamentos deem certo, fluam, tá? Segunda ordem do amor é pertencimento, que até muito ligado já a isso que eu estava falando, que todos têm direito a pertencer, você não exclui da sua vida quem já passou na sua vida, então todos têm um lugar, era justamente isso que eu estava colocando, todos os ex, todas aquelas pessoas que passaram pela nossa vida têm um lugar na nossa história, não é possível pegar uma borracha e apagar, então todos pertencem. E quando a gente inclui essas pessoas no nosso coração, entendendo que naquele momento aquela relação foi a melhor que podia ser, da melhor maneira que podia ser, entendendo os aprendizados que aquela relação trouxe, porque toda relação sempre nos traz aprendizados, né? Então aí sim eu dou esse pertencimento, eu dou esse bom lugar e eu consigo ficar apaziguada e disponível. E outra coisa fundamental, a terceira lei para os relacionamentos afetivos sexuais, elas são fantásticas, que é a lei do equilíbrio do dar e do receber. Então, o Bert Hellinger fala que todo relacionamento tem um dar e receber.
A gente vê nas ordens do amor, né, só existe um tipo, assim, tem um tipo de relacionamento, por exemplo, de pai para filho, de mestre, né, professor para alunos, são relacionamentos em que a gente só dá, o pai e a mãe só dá, o professor sempre dá, e o aluno sempre recebe, o filho sempre recebe, né, então, e como que depois a gente retribui isso para a vida? O filho retribui para o seu filho ou então para algum projeto, né? E nós, enquanto alunos, retribuímos fazendo um bom uso daquele conhecimento na profissão ou qualquer outra forma. Na relação afetiva, nós estamos falando de uma relação de igual, homem e mulher, dentro dessa questão do dar e do receber. Num relacionamento, nós estamos falando de um posicionamento de iguais. Então tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Se apenas um do casal dá o tempo todo, essa relação vai entrar num desequilíbrio. E olha que maluco! Quem vai embora? Quem dá demais ou quem recebe demais? Quem chuta aí? Quem responde para mim? Quem dá demais ou quem recebe demais? Geralmente vai embora quem recebe demais. Essa pessoa que recebe demais, ela vai se sentindo inconscientemente muito devedora dessa outra e vai sentindo inconscientemente de que nunca vou conseguir repor isso para essa pessoa que está fazendo tanto por mim. Então, o que ela faz? Vai embora. Vai embora desse relacionamento. Arruma outro ou cai fora simplesmente, né? Então, equilíbrio entre o dar e o receber é uma das ordens fundamentais para um bom relacionamento. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Não precisa ser exatamente a mesma coisa, mas assim, a pessoa fez algo bom para você, devolve, né? O Bert Hellinger falava muito do intercâmbio positivo. Devolve inclusive aquilo de ruim que fez para você. Né? Então, pisou no seu calo, dá o troco. Ele, assim, a gente brinca muito, né? Queima a comida, na hora que vai fazer uma comidinha, queima a comida, queima a camisa na hora que vai passar, sei lá, faz qualquer coisa, né? Faz qualquer coisa, mas dá o troco. Só que ele fala, para haver um intercâmbio positivo, o que que acontece? Aquilo que você recebe de bom, você devolve um pouco mais do bom, do positivo. E aquilo que você recebe de ruim, você devolve um pouco menos. E aí a gente cria um fluxo dentro do relacionamento positivo, né? Então aquela história de conto de fadas, isso não existe na vida real. Relacionamento na vida real precisa ter esse equilíbrio, precisa ter essa troca. Se não houver essa troca, se não houver esse fluxo, o relacionamento vai estar fadado ao fracasso. Às vezes a pessoa tem muitas pessoas que por paradigmas, por tabus, questões religiosas e infinidade de coisas, elas não saem do relacionamento, mas ficam dentro desse relacionamento falido, sabe? Se não tem esse equilíbrio de dar e receber, a pessoa vai ficar, pode até ficar dentro desse relacionamento, mas vai ficar triste, vai ficar contrariada, vai ficar desmotivada, vai ficar infeliz, porque não adianta, a vida real tem que ter esse equilíbrio, senão não flui os relacionamentos, tá? Não flui. Isso é bem importante da gente estabelecer. Deixa eu tomar uma água aqui, que hoje é muito amplo, é muita coisa para falar, daria várias e várias lives, mas eu vou dar mais importante. E aí, outra coisa que é fundamental, que vocês viram que eu já pontuei várias vezes aqui no decorrer dessa fala, é essa questão da disponibilidade, né? E essa disponibilidade seria até o Luciano, um professor meu, brinca que seria a quarta lei, né, nos relacionamentos, essa estar disponíveis para esse relacionamento. Isso tem muito a ver com a nossa família de origem, tá? Isso tem muito a ver com as relações que eu vi na minha casa, como eu vi o relacionamento dos meus pais, houve um relacionamento entre esses pais, o que eu aprendi sobre relacionamento na minha casa, nas minhas vivências. E principalmente, né, vamos falar de novo lá, daquela mulher linda e maravilhosa que é a mamãe. Como eu aprendi da mamãe, que é os relacionamentos afetivos. Quais foram, né, as informações, as emoções que eu absorvi da mamãe em relação a essa temática, relacionamento afetivo.
Eu peguei as dores da minha mãe para mim. Eu entrei no meio do casamento da mamãe e do papai, ou do relacionamento, às vezes nem foi um casamento, né? E tomei as dores daquela mulher maravilhosa que é a nossa mãe para mim, porque a nossa criança faz muito isso. Né? A nossa criança faz muito isso. A gente é mexereta quando é criança, então a gente entra onde não deve. E muitas vezes, como eu falei a semana passada no nosso tema pai, a gente olha para o papai, a gente olha para os homens da mesma forma que a mulher olhava. Né? E mesmo os homens muitas vezes veem os relacionamentos da mesma forma que a mamãe olhava e tende a tomar, a gente tem uma tendência muito grande a tomar as dores da mãe e ver os relacionamentos afetivos da mesma forma como ela vê ou como o nosso sistema familiar vê. É muito comum de acontecer. E aí a gente precisa dar um passo para trás, né? E muitas vezes, olha que maluco, a gente entra no meio do casamento desse papai e da mamãe, desse relacionamento, né? Aí é o que a gente chama na constelação o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, né? Então, às vezes, o homem toma as dores da mamãe e se casa, se coloca ali como mulher, como homem, né, da mamãe. Porque o pai esteve ausente, porque o pai não foi um bom marido, na visão dele, então ele vai lá e entra, né? E a mulher também pode fazer isso. Às vezes ela olha, nossa, coitadinha, ela às vezes acha que a mamãe briga demais com o papai, e aí, nossa, coitadinho do papai, eu vou ser a mulher dele, vou ficar casadinha com ele. E aí você acha que vai conseguir dar certo na vida com algum relacionamento? Não vai. Não vai, porque você vai estar vinculada a essa família de origem de uma forma tão forte que você não se abre verdadeiramente para um novo relacionamento, né? Então, assim, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura de, né, os adultos estão aí com 30, 40 anos, dentro da casa de 50, dentro da casa da mãe e do pai, né? Nos outros países, você não vê isso, né? Nos países mais desenvolvidos, a pessoa vai embora de casa cedo, vai viver a vida, vai construir a vida. E nós, como os filhos, né, e temos que pegar a força do pai e da mãe mesmo e seguir a vida, seguir a nossa história, fazer algo nosso, ancorado na força deles. É tomar esses pais, a força desses pais e ir para a vida. E muitas vezes também, o que acontece? Mamães e papais, a gente não autoriza os filhos a ir para a vida. A gente segura esses filhos junto da gente, né? E não dá autonomia para eles crescerem para viver a vida deles. E aí como que a gente quer que os nossos filhos constituam as próprias famílias? Se a gente não dá essa autorização, se a gente não libera essas pessoas, esses filhos para crescer e ir para a vida. Então é algo a se pensar, e a gente se emaranha muito com as famílias de origem e aí não tem relacionamento que dá certo. Se eu não, por isso que eu falei lá no começo da nossa jornada, nossa criança interior, mamãe e papai é a base. Se a gente não resolver essa triangulação, a gente vai se bloqueando em vários setores da nossa vida. Tá? Então precisa a gente ficar disponível, resolver com o papai e com a mamãe. Como eu falei semana passada por alto, rapidinho, olhar esse casal e ver que, dependente de como foi, eles são perfeitos um para o outro. Nem que tenha sido uma única noite, né? Foi o certo para você, para sua vida, foi o que foi, ponto. Toma isso, não queira ficar no lugar do homem ou da mulher nessa relação. Essa relação é deles e eles que tomam conta. E uma coisa muito perigosa que a nossa criança faz é o quê? A gente vê, né, os pais brigando em casa e a gente toma partido, né? A gente toma partido no coração. Muitas vezes a gente toma partido. Aí, de noite, os bonitinhos põem a gente pra dormir, põe a criança pra dormir e vai lá e faz as pazes, namora bastante a noite inteira e a gente não vê. Então, entre eles resolveram o problema. E a gente tá achando na nossa cabeça de criança, que não tá vendo o todo desse relacionamento, que tá ruim, que eu preciso ajudar alguém desses dois. Então, gente, esse relacionamento não diz respeito. Relacionamento de pai e mãe não nos diz respeito. Sai desse lugar, porque senão você não vai ter o seu próprio relacionamento nunca, tá?
E eu já vivi muitas coisas assim, passei, fiz muitos movimentos meus enquanto a isso para poder sair desse lugar e me colocar disponível. Tá? Então a gente precisa desse movimento, a gente precisa sair desse lugar, tá? Precisa sair de dentro do casamento do papai e da mamãe. E papai e mamães, pelo amor de Deus, não compartilhem nada da sua vida conjugal com seus filhos. Eles não têm que saber disso, sabe? Não tem. Filho não é amigo nesse sentido, não. Você não tem que ir lá chorar suas desavenças amorosas com seu parceiro para os seus filhos. Jamais. Senão a gente que bota eles nos emaranhados também, né? Então é uma via de mão dupla aí que a gente tem que vigiar e cuidar bastante. Então tinha muita coisa, muito mais coisas para falar. A gente ainda tem questões comportamentais de homem e mulher que são diferentes, mas nós não temos muito tempo e eu ainda quero fazer um exercício com vocês. Como sempre, a gente faz essa parte agora de muita informação. Hoje foram muitas informações. Quem puder depois, né, com calma, sentir vontade, olhe de novo essa live, pense um pouco mais sobre isso, reflita e sinta no seu campo como é essa questão. E eu vou convidar vocês agora para a gente sempre tem a segunda parte do nosso movimento aqui, para a gente fazer um pequeno movimento sistêmico, uma pequena meditação para integrar tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós conversamos aqui um pouquinho. Então, enquanto eu ponho uma música aqui pra gente, eu já vou convidar vocês para achar uma posição confortável, buscar um lugar aí confortável para vocês se sentarem. Já vai respirando, acalmando a mente que recebeu um monte de informações. Vai respirando, trazendo presença. Quem não tiver um parceiro afetivo e quiser fazer esse movimento, mas não tem ainda uma pessoa, mesmo assim, visualize um homem ou visualize uma mulher, independente que essa pessoa já exista ou não, tá? Visualize. Então eu vou convidar, como sempre, a gente a respirar. Aquela respiração de 4 ciclos, inspirando pelo nariz, retendo o ar, expirando com a boca entreaberta, soltando o ar, retendo um pouco sem ar em apneia. Respira. Vai respirando. E eu vou te convidar a trazer presença para os seus pés. Imaginar raízes suas saindo dos seus pés, raízes energéticas adentrando a terra, viajando a velocidade da luz até o coração cristalino da terra e te ancorando nessa energia da grande Gaia. Respira essa conexão com a Mãe Terra, integra isso no seu corpo. E permita que desça do grande Sol central, passando pelo nosso Sol e adentrando o topo da sua cabeça, o seu chakra coronário, uma luz dourada, que desce até o seu coração. E a energia da Mãe Terra também sobe pelo seu corpo e se encontra com a energia do Sol no seu coração. No seu coração você une agora terra e céu. E respira essa presença. E eu vou te convidar a visualizar a seguinte cena. Você, de frente para o seu parceiro ou parceira afetiva sexual. Se você não tem, visualize um homem ou uma mulher que você deseja, de frente para você. Do seu lado direito,
você vai visualizar os seus pais. E do lado direito do seu parceiro, você vai visualizar os pais dele ou dela. E você vai olhar nos olhos do seu parceiro, da sua parceira. Vai respirar e vai voltar para a sua direita, para os seus pais. E olha esse casal, independente se eles viveram juntos ou não. Esse casal que te deu a vida, esse casal que biologicamente te gerou e te deu a vida, que flui através de você até agora. Olhe para esse casal, olhe nos olhos e sinta no coração a força da conexão desses dois. Desse óvulo e desse espermatozoide que virou você. Sinta a força desse casal, desse vínculo que te gerou. E olhe nos olhos deles e diga: obrigada, obrigada, obrigada. Diga também, por favor, por favor, por favor. E diga ainda, sim, sim, sim. Concordo com vocês, tal qual vocês são. Sim, sim, sim. E agora, veja que o seu parceiro, sua parceira, também vira para os pais dele ou dela. E ele faz o mesmo movimento, olhando nos olhos desse casal. Ou ela faz esse mesmo movimento, olha nos olhos desse casal e diz: obrigado, obrigado, obrigado. E diz também: por favor, por favor, por favor. E ainda: sim, sim, sim. Concordo com vocês, tal qual vocês são, como vocês são. Sim. Tomem o amor dos seus pais. E você vai olhar agora para os pais do seu parceiro ou parceira. E vai perceber que o seu parceiro ou parceira olha também para os seus pais. Vejam tudo que eles lhe deram. Perceba como seu parceiro, sua parceira, assim como você, recebeu dos pais todas as qualidades e também todos os desafios. E eu te convido a ancorar a força da sua ancestralidade em você e ver também a força da ancestralidade do seu parceiro ou parceira nele. E perceba como isso te toca. Perceba se muda algo na relação.
com seu parceiro, sua parceira. Perceba que quando a gente faz esse movimento, quando a gente inclui no nosso coração os nossos pais e também os pais e os ancestrais dos nossos parceiros, como fica mais leve. E aí eu vou te convidar a visualizar agora você e o seu parceiro voltando-se novamente a olhar nos olhos, olhando nos olhos agora uns dos outros. Você olha nos olhos dele, dela, ela, ele olha nos seus olhos. E agora vocês podem dizer um para o outro: sim. 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 Agora estamos prontos um para o outro. E perceba no seu corpo, perceba como fica a sua disponibilidade para essa relação, para esse relacionamento. Perceba em você, se você consegue agora estar totalmente disponível para o relacionamento afetivo. E para aqueles que vivem um relacionamento e se sentirem necessidade de dizer um sinto muito, deixa que flua. Lembre sempre que 50% seu, 50% do outro. Assim é nos relacionamentos. E eu vou convidar vocês a visualizar em torno de você, do seu parceiro, da ancestralidade de vocês, uma grande luz verde, envolvendo, curando todas as bloqueios, travas, impedimentos. Veja uma grande luz verde envolvendo vocês, trazendo verdade, trazendo cura para você, para o relacionamento, trazendo para você cura das suas questões e disponibilidade para viver um amor adulto, um amor saudável, um amor possível, não um amor romântico, ilusório, mas um amor real. Inspira, sinta essa luz penetrando você, seu corpo, o corpo do seu parceiro. E no seu tempo, no seu momento, sempre de forma gentil e suave, vai voltando a sua presença para o aqui e para o agora. Como sempre, faço o convite, depois do exercício, que você escreva as suas percepções, os insights, as revelações que vêm desse pequeno exercício sistêmico. Eu vou deixar disponível, compartilhem
para quem você acha que pode ser interessante. Não tenha receio de compartilhar, que eu acredito que só vai assistir quem estiver na frequência de receber essas informações. Um grande beijo para vocês e a gente se vê domingo que vem falando de prosperidade e abundância. Um beijo. Tchau.